Olá a todos, meu nome é Isaías. Vou contar aqui um caso que me foi contado pelo meu pai. Segundo ele, aconteceu quando ele ainda era uma criança. Tinha por volta de 8 anos e seus dois irmãos tinham 4 e 10 anos. Eles moravam na capital de São Paulo. O ano era 1960. Seu pai, no caso o meu avô, era um metalúrgico e trabalhava muito. Quase não tinha tempo para a família, o que estava fazendo com que minha avó cogitasse o divórcio. Minha avó era evangélica fervorosa, já meu avô era cético, do tipo ver para crer. O fato é que em um determinado culto na igreja, o pastor anunciou que iriam fazer uma excursão, um acampamento para reunir as famílias. Seriam 3 dias em contato com Deus e a natureza. Minha avó ficou bastante animada, pois seria uma oportunidade perfeita para meu avô descansar um pouco do trabalho e ter um tempo com ela e os filhos. Então ela chegou em casa depois do culto, contando sobre esse tal acampamento. Meu pai e meus tios ficaram animados, pois lá teria rios, animaizinhos e nunca haviam viajado entre a família. Meu avô, pelo contrário, não quis ir, mas depois de muita insistência, aceitou. Então, no dia certo dessa viagem, minha avó arrumou as malas de todos e foram para a igreja, esperar o ônibus, que os levaria até esse acampamento. Ao todo, foram 44 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças. O destino era a cidade de Analândia, no interior de São Paulo. Meu pai conta que chegando lá, em Analândia, seguiram para uma área rural, muito afastada da cidade. Era tipo uma fazenda, muito grande, totalmente isolada. Lá tinha a sede principal, onde teria os cultos e as refeições. E ao redor dessa sede eram diversas cabanas feitas de madeira. Cada cabana comportava uma família de 5 pessoas. Energia elétrica tinha somente na sede. Nas cabanas eram lamparinas, para deixar o clima mais aconchegante. O acampamento era rodeado por muitas árvores, de modo que a noite ficava muito sombrio. Na primeira noite ali, começou a chover muito. Logo todos correram para suas cabanas depois do jantar. Minha avó acomodou as crianças nas beliches e foi se deitar, enquanto meu avô ficou olhando a chuva cair por uma brecha da janela. A chuva torrencial batia nas janelas e tudo estava tão perfeito. No entanto, eles não sabiam que algo sinistro estava prestes a acontecer. Mal dava para escutar o que acontecia lá fora, por conta do barulho da chuva, mas um barulho estranho ecoou do lado de fora da cabana. Um som até então desconhecido. Todos se olharam com expressões de susto e preocupação. Pareciam uns rosnados. Meu avô então decidiu abrir a porta e sair até a pequena varanda que havia na cabana. A chuva nessa hora caía com mais intensidade. Então ele ouviu o som de galhos quebrando ao longe. Ligando sua lanterna, ele iluminou a mata ao redor, em busca de uma explicação. Enquanto isso, minha avó ficou perto do meu pai e meus tios. Meu pai diz lembrar da expressão de medo da minha avó. Então ele lhe perguntou o que estava acontecendo lá fora, e ela desconversou. Disse que era só os barulhos dos trovões e raios. Mas tudo ficou mais aterrorizante quando todos ouviram um uivo tão alto, grosso, assustador. Todos paralisaram de medo. Então minha avó gritou meu avô: "Gerson, entra pra dentro, sai daí!" E meu avô entrou correndo dentro da cabana. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração ofegante. Ele foi rapidamente fechando a porta e a janela. E minha avó perguntava: "O que você viu, Gerson? O que está lá fora?" E ele, assustado, falou: "Vocês ouviram aquele uivo? Não é uivo de lobo. Aqui nem deve ter lobo." Nessa hora o desespero tomou conta de todos. Não tinha como sair para fora para pedir ajuda. As cabanas
eram um pouco afastadas umas das outras, e com aquela chuva forte e trovões, ninguém escutaria eles pedirem socorro. Enquanto tentavam descobrir o que de fato estava lá fora, ouviram outro uivo e passos bem pesados do lado de fora, bem colado na parede de madeira. Aquilo lá fora respirava forte, cheirando a porta, e começou a arranhar as madeiras. Meu pai e meus tios começaram a chorar, com medo, pois viu o desespero de meus avós e sentiam que o que estava lá fora não era um simples animal. E tiveram a certeza disso quando a fera começou a empurrar a porta, forçando para estourá-la. Minha avó, muito crente, começou a orar, pedindo proteção divina, e meu avô empurrou uma mesinha e a cama de casal contra a porta e falava com medo: "Esse bicho vai entrar, ele vai entrar." Meu pai e meus tios contam até hoje, com total precisão e seriedade, que viram quando aquele lobisomem colocou uma das mãos por baixo da brecha da porta. Meu pai afirma que não era pata de onça, nem lobo e nem cachorro. Era uma mão humana, completamente coberta de pelos grandes e negros, e unhas escuras grandes e grossas como garras. Todos começaram a gritar ao ver essa cena, e minha avó dizia: "Santo Deus bendito, é um lobisomem, é um lobisomem." As crianças começaram a chorar e gritar de medo, e isso parece que atiçou mais ainda aquele ser, que começou a esmurrar a porta e se jogar contra ela. Meu avô caçava desesperadamente algo para se defender de um iminente ataque, e aquilo rosnava lá fora sem parar. Foram uns 40 minutos de total desespero, choro e gritaria. Aquele lobisomem só foi embora e desistiu de entrar na cabana quando a chuva passou. Aquilo saiu correndo em disparada para o meio da mata. Meu avô olhou no relógio e era 1:30 da manhã. Ele queria sair lá fora e correr até a sede para pedir ajuda, pois temia a volta daquele lobisomem. Mas minha avó o impediu. Disse que aquilo devia estar lá fora ainda. Então ficaram ali aterrorizados, sem dormir. Qualquer barulho lá fora, os corações disparavam. Mas aquela fera não voltou, e o dia amanheceu. Meus avós correram para a sede e contaram ao pastor e ao dono da fazenda o terror que haviam passado na madrugada. O dono da fazenda disse que nunca havia tido reclamações dos visitantes, que lobisomem não existia, era lenda, e que ninguém ouviu nada durante a noite. O pastor também não acreditou, disse que era tentação do demônio, porque meu avô era cético, ateu. Então meu avô ficou furioso de ninguém acreditar nele, mesmo minha avó e as crianças testemunhando o acontecido. Minha avó pediu ao pastor que os levassem de volta à capital, pois não tinham mais condições psicológicas de permanecer ali. Então foi ajeitado um transporte para levá-los. Ninguém, absolutamente ninguém ali ouviu nada, além deles. Parecia até que tudo foi um pesadelo. Até hoje, esse caso é contado nas reuniões de nossa família, e acreditamos, pois não haveria motivos para inventar, e minha avó, sendo evangélica, não mentiria sobre isso. Esse caso é verídico, acontecido na minha família. Boa noite. Gente, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.